Vamos lá, meninas e meninas? Dando continuidade, então, à nossa disciplina de higiene, saúde e segurança do trabalho, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as técnicas de análise de risco. Então, a gente viu os riscos que nós, eletricistas, estamos sujeitos, que no caso, os mais comuns, né? O choque elétrico, o arco elétrico e o campo eletromagnético. Então, isso é uma questão direta. Aí tem algumas consequências indiretas, que seria a queda, fraturas e tudo mais. Mas o que a gente precisa entender é que a gente tem o risco, que são esses, e tem a questão do perigo. Quem que é o perigo para nós? É a eletricidade. Então, a eletricidade é um perigo, que na maioria das vezes ele não pode ser eliminado. Tá? A gente pode, às vezes, minimizar algumas consequências e evitar usar algumas técnicas para eliminar esses riscos, tá? Ou pelo menos restringir esses riscos. Então, vamos entender algumas questões, tá? A primeira coisa, quando a gente vai executar um serviço, a gente precisa estar sempre atento e, às vezes, muitas das vezes, se perguntar: o que pode ocorrer de errado na execução dessa tarefa, dessa atividade, desse serviço? Quais as causas básicas dos eventos indesejados? Quais são as frequências de ocorrência dos acidentes nessa atividade que eu estou executando? Quais são as consequências quando ocorre um acidente nessa tarefa que eu vou executar? Os riscos aos quais eu estou exposto são toleráveis? Tá? Quanto estamos preparados para executar essa tarefa? Então, são questões que realmente são importantes para a gente começar a pensar qual a importância da prevenção, ok? Se a gente pegar lá no item 10.11.7 da NR10, lá está assim: antes de iniciar trabalhos em equipes, os seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis a serviço. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que analisar, olhar e verificar quais são os riscos que a gente está exposto, certo? Verificar quais as técnicas de segurança que se pode aplicar nesse serviço. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente pode falar que é fundamental que antes de iniciar uma tarefa, uma atividade, a gente tem que elaborar uma análise de risco. E essa análise deve ser efetuada com a participação de todos os envolvidos, igual está lá na NR10. A análise de risco é uma avaliação que trabalha qualitativamente e quantitativamente os riscos apresentados por uma instalação ou uma atividade, tá? Desculpa. Então, para isso a gente precisa definir e ficar bem claro o que é perigo e o que é risco. Então, perigo é a situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Então, isso aqui é uma análise de segurança, tá? E o risco é a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Então, qual que é o perigo? É a eletricidade. É a situação, uma condição. É a eletricidade. Qual que é o risco? É a capacidade ou potencial de causar lesão. É o choque elétrico. É o arco elétrico. É o campo eletromagnético, ok? Então, a gente pode pegar, tem um livro que eu gosto, que é o livro que fala de segurança e saúde no trabalho, cidadania, competitividade e produtividade. Lá está assim, que a gente precisa fixar o que é perigo, que é a fonte, e o risco, que é a consequência, tá? Um exemplo clássico: duas pessoas cruzando o oceano, uma no navio e outra no barquinho a remo. Qual que é o perigo? Gente, é um oceano, tem águas profundas, grandes ondas. Então, o perigo é o mesmo para todo mundo, ok? O risco, no caso, é o quê? Maior para quem? Para o barquinho a remo.
Os dois estão expostos ao perigo, mas o risco para o barquinho a remo é muito maior do que o risco para um navio, ok? Então, quando a gente pega na questão administrativa, né, quando faz análise econômica, a gente tem essa definição. Perigo é uma ou mais condição física ou química com potencial para causar danos às pessoas, à propriedade, ao meio ambiente e às condições desses. E o risco é a medida de perda econômica ou de danos à vida humana, resultante da combinação entre frequência de ocorrência e a magnitude das perdas ou danos, que são as consequências. Então, a gente pode mensurar o risco, tá? De acordo com a probabilidade de ocorrência, de acordo com a gravidade de cada risco. Então, existem fórmulas e outras fórmulas para poder mensurar isso de forma administrativa. Então, outra forma da gente entender que a gente vai ter o risco, vai ter o perigo. Então, o simples fato de atravessar a rua em um determinado ponto. Qual que é o perigo? É o tráfego, certo? Os carros passando. Qual que é o risco? Você ser atropelado. Então, isso é o risco e perigo. Você pode controlar o risco do atropelamento, colocando o semáforo e a passarela. Mas isso também vai ser só um controle. Isso não impede que um carro venha aqui, não preste atenção e te atropele. Então, como que você pode fazer para eliminar o risco? Coloca a passarela. O carro não vai te atropelar. Ele não vai subir aqui, ter umas asinhas, vir te atropelar na passarela. Então, aqui você conseguiu eliminar o risco. O perigo existe? Existe. Os carros passando aqui, então não existe o perigo. Mas você eliminou o risco colocando a passarela. Beleza? Então, o risco é uma combinação de incerteza e de dano. Também uma combinação entre evento, probabilidade e consequências. É também a razão entre o perigo e as medidas de segurança. Ok? E a gente tem aqui chamado de consequências adversas, que pode trazer impactos humanos, impactos ambientais e impactos econômicos. Os impactos humanos são os danos ao consumidor, à comunidade, a pessoas naquele local, a pessoas naquela unidade, a perda de emprego, consequências psicológicas, tudo isso são impactos que são gerados nos humanos. A gente tem os impactos que são gerados no ambiente, tá? Então, a gente tem o risco da contaminação, em alguns casos, estou falando de uma forma geral, que pode ser fora do local ou no próprio local. Então, tudo pode ser a contaminação do ar, da água e do solo, mas fora daquele local, ou a contaminação do ar, água e solo, mas naquele local onde ocorreu o acidente. E a gente também tem os impactos econômicos, que traz danos materiais, perda de inventário, interrupção de produção, o produto sai com baixa qualidade, a produção ela vai ter um baixo rendimento, vai ter perda de mercado, responsabilidade legal em caso de indenização, ou até mesmo de morte, e imagem negativa daquela empresa, tá? Então, tudo isso é levado em consideração. Com relação à análise de risco ainda, a gente vê que é uma atividade voltada para o desenvolvimento de estimativas qualitativa e quantitativa do risco, baseada em técnicas estruturadas para promover a combinação das frequências e das consequências de um acidente. Como assim, Flávia? Qualitativa e quantitativa. A qualitativa é o tipo de acidente. Então, vamos supor, uma coisa simples, a troca da lâmpada, o choque é uma qualidade. A queda é uma qualidade. A quantitativa é a quantidade. Das trocas de lâmpadas, quantas pessoas tomam choque? Quantos acidentes ocorrem com choque? Numa queda, por exemplo, quantas pessoas chegam a cair?
tá? Então, a qualidade é o tipo e a quantidade é o número de vezes que isso ocorre, tá? Então, a análise de risco, ele vai vir com estimativa de qualitativa e quantitativa. A avaliação desse risco, que é um processo que utiliza os resultados da análise para tomada de decisão, quanto ao gerenciamento dos riscos através da comparação dos critérios de tolerabilidade de risco previamente estabelecidos. Tá, ali 99% das pessoas tomam choque. Tá, então na avaliação de risco não é o local para se trabalhar, tem que verificar o que está acontecendo. Gerenciamento dos riscos é a formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos que têm por finalidade prevenir, controlar ou reduzir os riscos existentes numa instalação industrial, numa implantação, e tudo tendo também por objetivo manter essa instalação operando dentro de requisitos de segurança considerados toleráveis, tá? O gerenciamento de risco é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e também dos materiais de uma organização, no sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre essa organização ao mínimo possível. Um elemento básico no programa de controle de risco é que se constitui um programa de prevenção de perdas, reduzindo tanto a frequência como a severidade dos acidentes. Então, a melhor forma é realmente a prevenção dos acidentes. Na análise de risco, já falei, desculpa. Voltando para trás, gente, desculpa. Vamos lá, já falei? Tá? Então, a empresa ela poderá adotar com referência, né, após criteriosa definição e exclusivamente para comparação de aprimoramento interno, no sentido de reduzir até o ideal, né, que se considere ideal, apesar que o ideal seria 0, né, a inexistência de acidentes. Índices estatísticos, o de maior utilização, recomendados pela OIT. E são índice de frequência, que relaciona o número de acidentes e o número de hora-homem trabalhados em um dado período de tempo, e o índice da gravidade, que relaciona o número de jornadas perdidas por acidente no período de tempo e o total de horas-homem trabalhadas nesse período. Então, a natureza da lesão, ela contabiliza de forma predefinida uma perda de jornada de trabalho em horas-homem. Temos também o índice de incidência, que relaciona o número de acidentes ocorridos e o número médio de pessoas expostas ao risco no determinado período, né, um tempo considerado, e a duração média de baixas, que relaciona jornadas perdidas por incapacidade e os acidentes na jornada de trabalho ocorridos num dado período de tempo. Objetivando a diminuição, tá? Então, quando você faz essa análise de risco, você tem que diminuir os danos ao meio ambiente e à saúde humana, fatalidade ou ferimentos graves, prejuízos materiais ao patrimônio da empresa ou de terceiros, interrupção de operações por mais de 24 horas, prejuízos à imagem da empresa e aumento de custos. Então, a análise de risco é para garantir essas questões, ok? Então, a gente vai ver o próximo vídeo, tá? Não deixe de assistir a parte 2.